falando pra vocês. O dia que o Neymar sair do Santos, ele vai sair xingado, família vai. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque agora tudo é festa, fulano, ciclano, camarote, todo mundo. Primeiro tem que passar eles, depois tem que passar os torcedores. Não é isso ou não? É isso mesmo. Como que é? Fala aí, pode falar. Homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Que é a instituição Santos Futebol Clube. O que deixo claro é que enquanto eu estiver vestindo essa camisa, eu darei 100%. Darei minha vida pra fazer o time vencer. Goste você ou não. Pra quem foi esse recado? Pra mim, não. Primeiro porque eu não analiso o futebol das pessoas que eu gosto, né? Segundo, ele gosta dessas letras, como o Memphis também. Eu acho que esses caras, eles não têm personalidade nenhuma em relação a isso. Uma ele é tão legal e o outro ele é tão idiota, né? Um ele é tão humilde e no outro é tão mascarado. Numa ele é tão sincero e na outra ele não é sincero, né? Então esse tipo de sonora, esse tipo de... É no Twitter esse aí? E esse aqui foi Instagram? nas redes sociais, no Instagram. Pode falar aqui, não tem que ser, pode falar onde for, pô. Instagram. No Instagram, entendeu? Então, cada um pense do jeito que quiser e eu vou falar de novo. Ele vai sair do Santos xingado. Escuta o que eu tô falando pra vocês. O dia que o Neymar sair do Santos, ele vai sair xingado, família vai. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Porque agora tudo é festa, fulano, ciclano, camarote, todo mundo. Primeiro tem que passar eles, depois tem que passar os torcedores. Não é isso ou não? É isso mesmo. Como que é? Fala aí, pode falar. Não, a situação hoje, aparentemente, ele tá à frente do time. Não, quando chega a família, quando chega todo mundo, tem que todo mundo para o mundo pra todo mundo prioridade. passar. Por exemplo, o Santos, na parte ali que a gente mesmo tem acesso às cabines de rádio, tem apenas um elevador que levam aos camarotes das famílias. Quando chega a família... Esquece. Quer dizer, então, o Santos é maior que todo mundo, mas pra ele não. Pra ele se sente maior que todo mundo. E aí vamos ver até quando vai ser isso, porque olha, gente, ele tem... Que mês nós estamos? Abril. Metade, certo? Uhum. Sim. Metade de abril, 15 dias. Maio, 30, 45. Ele tem 45 dias pra ele jogar futebol. O resto da vida. Dentro desses 45 desses 45 dias, ele vai encerrar a carreira em relação àquilo que se pensa. Na verdade, ele tem um mês, porque a convocação... Dia 14, né? Dia 15? Dia 15. Dia 15. Um mês. 18. Tem 33 dias. Ele tem 33 dias pra ver se vai pra Copa, se não vai, ele não fica no Santos. Vocês santistas, ele não fica no Santos e vocês vão dever pra ele mais de 200 milhões. Ele não fica no Santos e vai ter uma dívida de 200 milhões. Essa é a verdade. Aonde ele vai? Pro Cincinnati, pra outro clube de lá, pra Inter, não sei. Só sei que ele não vai ficar no Santos. Não, depende do ponto de vista. Tem duas coisas quando joga o Santos. Uma é você ver o jogo, como vai ser o jogo. O jogo foi legal, foi bom, 5 gols, o jogo foi disputado, vira pra cá, vira pra lá e tal. E o outro objetivo é você ver o Neymar jogar pra ver, né, o que acontece. E não tá acontecendo nada. Não tá acontecendo nada. Constantemente não tá acontecendo nada. Sabe? Não acontece nada. Hoje, por exemplo, o segundo tempo, ele andou em campo. Andou. Ele não tem força física, ele não tem explosão muscular, ele erra muito espaço. A maioria dos dribles, ele tenta fazer um drible. Ele tá hoje, por exemplo, na minha visão, jogou muito longe da área. Então o trajeto dele chegar na área é muito maior. Então é muito mais complicado. Ele não tem mais. Ele tem a arrancada boa, mas ele não tem a sequência da corrida na força física, na explosão muscular. Então, cara, eu acho assim. Eu fico escrevendo. Eu não sei o que eu penso de quando eu vejo as pessoas pedindo o Neymar na Copa, na seleção. Nesse momento, eu tô falando, tem que analisar para o momento, hoje, nesses últimos jogos. Como que você vai pedir o Neymar na Copa? Como que você fala que é injustiça o Neymar ir na Copa? Como que você fala que quem critica o Neymar é por perseguição política? Como que você fala que ele com uma perna só joga mais do que qualquer um? Como que você pode dizer, como eu estou vendo muita gente falar, e eu acho isso desonesto, eu acho injusto, eu acho sujo, dizer que o Santos tem 10 bagres e só tem o Neymar, por isso que ele joga mal. É ao contrário. O Santos tem 10 caras que correm pelo Neymar, para ver se ele consegue jogar.
E ele não tá conseguindo jogar mesmo com 10 caras correndo para ele, sabe? Então, cara, tem esses lados. O jogo eu gostei. O jogo foi dinâmico, foi legal. Claro, nível técnico bem abaixo daquilo que a gente espera. Mas competitividade, dinâmica de jogo, ritmo de jogo, coragem para atacar, os dois times tiveram. Sabe, os dois times tiveram. Mas assim, o Fluminense é um time melhor que o Santos, tanto que tá lá em cima e o Santos tá lá embaixo. Tem um time melhor. O Fluminense tem todos os jogadores em forma. Então, no futebol de hoje, no futebol atual, eu não vou falar futebol moderno, no futebol atual, ele não permite que um time tenha um jogador em campo que não esteja 100% fisicamente. Não permite. É uma vantagem muito grande para os outros adversários. E você só... a melhor comparação é assim, você pega o Neymar do jogo de hoje, você pega o Neymar do jogo do Recoleta e coloca no jogo do Manchester City e Arsenal hoje. Desculpa. Hã? Casal, desculpa te interromper. Só para avisar que a gente voltou na TV e o Casal está concluindo o raciocínio aqui sobre o Neymar. Sobre o Neymar. Pode, então, vamos lá. Pode lá. Para ter a visão prática do como o Neymar não tem condições de jogar em alta intensidade. Pega o Neymar de hoje, do Fluminense, do jogo contra o Fluminense, pega o Neymar do jogo com o Recoleta, do jogo com o Atlético Mineiro, do jogo contra o Internacional e coloca no campo de hoje City e Arsenal. Naquela dinâmica. Pega o Neymar e coloca no Barcelona e Atlético de Madrid, PSG e Bayern de Munique. Coloca nesse... Imagina esse Neymar dentro desse campo, nesse ritmo de jogo, nessa intensidade. Ele vai ficar olhando, não vai pegar na bola. É isso que nós vamos ver na Copa. Nós não vamos ver na Copa isso que nós estamos vendo no Campeonato Brasileiro, ou na Copa Sul-Americana, ou na Copa do Brasil. Não vai ver. Sim. É isso, gente. Hoje... Só para poder a gente explicar, quem não acompanhou o jogo, o Santos fez o primeiro gol com o Gabigol, depois foi o Barreal, tá, gente? Eu falei Borré tá no Internacional, viajei. O Barreal fez um golaço, né? O Savarino fez um golaço também. Só para finalizar uma coisa, por ser ex-jogador, eu acho sujo e desonesto quem ficar falando que o Neymar joga mal porque ele tem 10 bagres ao lado dele. Isso é uma injustiça, porque os caras treinam igual ao Neymar, correm mais do que ele, porque correm por ele, e as pessoas, para justificar o mau rendimento do Neymar, falam que os outros 10 são ruins. Eu vi isso na televisão hoje, no comentário do comentarista, ex-jogador, inclusive. Eu acho bem complicado, acho bem antiético, para te falar a verdade. Eu não curto esse tipo de comentário, não sei quem fez, mas não curto esse tipo de comentário. O PVC, o Santos sai na frente 2 vezes, faz 1-0, aí o Fluminense empata, o Santos faz 2-1, o Fluminense empata, e aí eu gosto muito do Zubeldia, porque eu gosto da coragem dele, né? Aí ele coloca também o John Kennedy em campo. Eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos para o Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei para ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro que não, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente com muito peso coisas contra o Neymar, e eu mesmo falo isso aqui, e a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei, eu postei aqui no meu Instagram, o Neymar afirma, ele não saiu tapando o ouvido. Ele coçou a orelha ali, ele coçou o ouvido de acordo com o que ele próprio me falou. Então, se ele tá falando, se ele deu esse posicionamento pra mim diretamente, eu não sou covarde. Tô aqui deixando claro que, de acordo com o Neymar, não teve negócio de tapar o ouvido para não escutar as ofensas da torcida do Santos. Gostaria eu que o resto da imprensa também não fosse covarde. Também se posicionasse e falasse, desculpa, estamos errados. Porque se o Neymar se posicionou e deixou clara a versão dele, não tem o que falar sobre isso. Ponto final. Eu sou sujeito homem, eu assumo quando eu erro. Eu acabei de falar diretamente com o Neymar, tá? E ele negou essa história de que ele tenha tapado o ouvido
saindo do jogo do Santos, da derrota do Santos pro Fluminense na Vila Belmiro. Eu perguntei, é verdade que você tá desmentindo essa história? Porque eu mesmo postei, eu falei pra ele que eu postei. Porque eu não tenho o rabo preso, eu sou um cara sincero pra caramba. E ele deixou claro, claro que eu não tapei o ouvido. Isso é sacanagem. E ele deixou claro que ele tá de saco cheio de algumas sacanagens que acontecem com ele. A mídia muitas vezes noticia realmente, com muito peso, coisas contra o Neymar, e eu mesmo falo isso aqui. E a gente sabe por quê. Porque o Neymar não fica babando o ovo dessa imprensa, porque o Neymar tem uma ideologia diferente da grande maioria dessa imprensa. Então, eu tô aqui, tá, deixando claro que eu errei.